Oi todo mundo! Bem, eu tava vendo, foi o último dia de Rock in Rio, o show da Evanescence. Algumas pessoas superaram a Evanescence depois de 13 anos, eu não fui uma delas. Estou com 21 anos, como a maioria sabe. E se você não sabe, no canal tem um negócio com o meu perfil, e lá tá escrito que eu tenho 21 e eu tenho 21, eu nasci em 90. Mas enfim, eu não superei a Evanescence e apesar de eu não ter gostado da saia que a Emily tava usando por cima da saia ou algo assim, eu adorei as cores e por ser uma banda que me inspira, as cores etc me inspiraram e eu bolei este visual e eu espero muito que vocês gostem e vamos ao tutorial. Oi todo mundo, eu vou começar como sempre aplicando uma base para sombras em toda a minha pálpebra. Para evitar que caia muito sombra preta aqui embaixo, ou mesmo as sombras coloridas, eu vou pegar um pouco de pó. Pode ser, eu prefiro o translúcido para isso, mas se você não tiver translúcido, qualquer um, carrego bem aqui no meu pincel e deposito aqui debaixo. Isso vai formar tipo uma rede de segurança, que depois você só vai para fora e você vai acabar varrendo qualquer pedacinho que caiu aqui. A primeira cor que eu vou usar... e eu peço mil desculpas pelas minhas unhas. A última coisa que eu queria fazer hoje era ter trabalho com as minhas unhas. É um azul profundo, tipo um azul do mar, bem revolto. E eu vou aplicar com um pincel de sombras comum. E eu vou aplicar em quase toda a pálpebra móvel. Eu vou deixar um cantinho aqui do meu lacrimal de fora da festa. E eu vou pressionando aqui na minha pálpebra, pra cor ser bem mais forte. Assim, só na pálpebra móvel. Eu vou pegar um azul um pouco mais claro agora, continuando com o mesmo pincel. Este aqui. E eu vou pegar só uma sujadinha dele no pincel. E eu vou colocar nesse canto mais interno. Então, dou uma pressionada, inclusive até no lacrimal. E daí eu viro para o lado onde eu apliquei o azul mais escuro e dou uns tapinhas para mesclar. Pode ver que caiu um pouco de sombra, já que eu gosto bastante de trabalhar com sombras soltas, então isso às vezes acontece. Mas quando eu varrer o pó que eu coloquei aqui de baixo, vai resolver o problema em 1, 2. Bem, agora eu vou pegar um pincel que é um pouco mais afunilado, ele é como se fosse um rabo de cavalo e ele encaixa bem no meu côncavo. E eu vou pegar um roxo profundo, tá quase inteiro virando aqui. Vou pegar um pouquinho dele bem na pontinha desse pincel. E eu vou posicionar o pincel aqui no meu côncavo. E com movimentos curtos, redondos, eu vou marcar aqui 2/3. Agora eu vou mesclar um pouquinho mais até em cima. E pra isso eu vou usar um rosa meio violeta. Então só peguei um pouquinho dele aqui no mesmo pincel, tiro o excesso. E eu vou correr ele acima do roxo aqui. Movimentos curtos. E eu vou usar um pincel de esfumar só pra me ajudar um pouquinho aqui com essa linha de definição. E voltando para aquele pincel mais afunilado, eu vou colocar um preto opaco no cantinho externo da minha pálpebra. Então, isso aqui eu vou pegar aqui só um pouquinho. E colocar aqui nesse cantinho externo, fazendo um V em movimentos circulares curtos. Agora, pra iluminadora, eu gosto muito de usar brancas, opacas. É o que funciona melhor no meu tom de pele, mas se você for mais... Desculpa, mas se você for mais escura do que eu, um cor de pele resolve. Mas eu gosto de opacas. Então, eu gosto de aplicar com um pincel curvadinho. Eu, com um pincel menor, voltarei para esse azul um pouco mais claro, vou fortalecer ele no lacrimal e passar aqui nesse um cantinho inicial. E no resto aqui, rente aos cílios inferiores, eu vou aplicar o roxo.
E agora já terminei com a sombra, posso vir com o meu pincel. Vou aplicar um lápis preto na minha linha d'água, para maior definição dos olhos. Vou curvar os cílios e aplicar máscara. Agora, eu totalmente usaria esse visual com cílios postiços, mas meus olhos também irritados, então eu não quero colocar demais neles. Agora, eu vou dar uma contornada de leve aqui no final do meu rosto, próximo das têmporas, e pra isso eu vou usar um bronzer mais opaco, este lado aqui, com um pincel de pó um pouquinho menor. Vou pegar um pouquinho, tira o excesso, e eu vou fazer uma cara de peixe e passar com movimentos circulares aqui, no final da bochecha, na têmpora. Não é exatamente uma técnica de contorno, porque é um bronzer. Agora, pra blush, eu vou passar um rosa muito pálido, muito leve. Eu quero dar uma corada muito imperceptível. E pra iluminar um pouco meu rosto, na verdade, eu vou usar esse produto, é um pó que parece muito forte, mas não é da MAC. Eu deixava ele de lado, mas eu descobri que eu adoro ele quando usado com um pincel pequenininho, desses de aplicar, que vem com blush mesmo, porque assim ele concentra um pouco mais o poder de iluminar. Este daqui, então, um iluminador com fundo rosado, mas ele dá uma aparência muito bonita ao vivo. Agora, pra lábios, eu vou usar, este daqui é um lápis pra olhos, mas quando eu vi pela primeira vez, pensei, nossa, esse é uma cor de batom fantástica. E eu já testei e não irritou meus lábios, então vou preencher meus lábios com eles. Agora a gente tem que fazer um parênteses aqui e falar, eu não sonharia usar isso nos meus olhos depois de usar nos meus lábios, porque ia ser muito anti-higiênico. Não é uma cor que eu usaria, na verdade, nos meus lábios, mas se fosse, eu iria, no mínimo, desinfetar, mergulhar no álcool a 70% e depois apontar o lápis novamente, mas não é aconselhável você usar um lápis que você usa nos seus olhos e nos seus lábios. Mas eu vou terminar tudo com um pouquinho no gloss, também mais neon, no centro dos lábios, não deles inteiros. Eu quero manter o visual um pouco mais mate. E eu vou virar vocês para o lado que tem uma luz melhor, para vocês enxergarem o resultado final. Bem, então, este daqui é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Todos os produtos usados estão listados ali embaixo, mas parênteses, segundo parênteses desse vídeo, você não precisa usar os mesmos produtos que eu usei para conseguir esse efeito. Algumas meninas vêm pedindo pra eu usar alguns produtos mais baratos nos vídeos, mas a verdade é que eu amo os produtos da minha coleção e não vou sair comprando outros apenas pra fazer um vídeo que os produtos são baratos, porque eu acho que o importante é como você usa os seus produtos. Então, se você tiver cores parecidas ou quiser dar o seu toque com cores diferentes, use o que você tem na sua coleção, não precisa ser o mesmo do que eu. E é isso, muito obrigada por assistirem, por tudo e tchau!